Parece que a gente já está com contato com o secretário, Pedro, é isso? Perfeito. Então já vamos aí para a entrevista com o secretário de Saúde de São José dos Campos, senhor Danilo Stanzani Júnior. Perfeito, parece que já estamos estabelecendo o contato aí. Secretário, bom dia, estamos ao vivo, o senhor nos ouve? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A gente pede desculpas aí por entrar meio correndo por cima da hora do senhor. Aqui na direita, Douglas, Glauco aqui na esquerda. Tudo bem? O senhor já está falando aí do Gabinete de Saúde? Exatamente. Na Secretaria de Saúde hoje. Perfeito. Vamos lá, então. Pois é, senhor Danilo Stanzani Júnior, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Abre Aspas. A gente pode notar a correria de todo mundo nesses tempos de pandemia, porque temos que fazer a diferença. Senhor Danilo, acabamos de noticiar aqui no Abre Aspas, o aumento de mortes aí. Ninguém melhor do que o senhor para a gente conversar. Realmente há esse aumento no número de mortes? Qual é o posicionamento oficial aí? Bom, é importante a população entender, não foram 11 óbitos no dia de ontem, né? Não teve essa explosão no dia de ontem. Ontem chegaram os resultados do exame de óbitos que aconteceram na semana passada e na semana retrasada e que foram notificados como positivos ontem, tá? Então, realmente teve um crescimento, a gente faz esse acompanhamento por semana epidemiológica, e a semana 29, que é a semana passada, realmente a gente teve um número grande, né? A gente tem tido semanas com um pouco maior, outras um pouco menor. A semana 29 a gente atingiu o número de 25 óbitos na semana. Então isso não é nada agradável, a gente estava esperando uma queda no número de casos, mas infelizmente isso aconteceu. Realmente é muito triste a gente tratar de óbito, né? Todo profissional de saúde estuda e trabalha para falar de vida e falar de saúde, né? Mas infelizmente numa pandemia isso acontece. O que a gente percebe, né? A gente acompanha as nossas informações que a gente coleta dos números de notificações, de casos suspeitos, casos confirmados, resultados de exame, através de um dashboard que a gente tem na secretaria, é que a gente teve um pico de notificações na semana 26. Então, há 4 semanas atrás, foi o maior pico de notificações de doença. Então, a semana 29, que teve essas 25 mortes, são consequência, provavelmente, desse maior pico de notificações, que foi a semana 26. Então, quando a gente fala, né, de óbito, a gente está analisando o que aconteceu 23, 24 dias antes do óbito, né, que é o período entre a contaminação, o adoecimento, a internação e o óbito, né? Então, realmente, é esse o quadro hoje. Depois dessa semana 26, a gente percebeu que a semana 27, a semana 28 e a semana 29, o número veio caindo pouco, mas caindo, dando a impressão de um platô de novas notificações. Isso é um fator positivo para a gente, e a gente espera que isso evolua dessa maneira, com uma estabilização. Perfeito. Secretário, a gente está aqui no total com 155 óbitos aqui na cidade, né? 155 vítimas. Como o senhor falou, algumas dessas mortes foram confirmações de outras semanas. O senhor pode detalhar aí quantas mortes foram de outras semanas? Se efetivamente teve algumas que aconteceram neste fim de semana? Teve sim. A gente teve na semana 29, nós tivemos 8 óbitos. Na semana 29, tivemos 2 óbitos que foram domingo e segunda, já começando a semana 30, e tivemos um óbito da semana 28.
Perfeito. E eu estou aqui no boletim, o último boletim epidemiológico de ontem, né, da Secretaria de Saúde, que informa que ainda existem 17 óbitos em investigação. A gente, obviamente, sabe que, infelizmente, essas pessoas perderam a vida, né? Esses 17 óbitos podem serem confirmados como coronavírus ainda nessa semana, crescendo aí esse número de óbitos confirmados? Infelizmente, sim. Da semana 29, né, que é o maior número de óbitos que a gente teve por semana, são 7 óbitos suspeitos que estão em análise, né? Uma boa parte deles já foram descartados, mas ainda faltam 7 serem analisados. Outros óbitos são de semanas anteriores. E a parte positiva é que domingo e segunda nós tivemos um óbito cada dia e não tem nenhum caso suspeito. Então, nesses 2 dias, a gente baixou bastante o número de óbitos por dia, graças a Deus, e não tem como subir esse número. Esse número é definitivo. Esperamos que durante a semana 30, a 30ª semana epidemiológica do ano, esses números continuem baixos. Perfeito. Agora falando sobre o mesmo assunto, coronavírus, né? A gente sabe que a cidade tem 4.848 pessoas que já contraíram a doença, porém aí mais de 3.200 pessoas já se recuperaram. Então quer dizer que mais ou menos aí cerca de 1.200 pessoas têm atualmente a doença na cidade. Como é que está a taxa de ocupação aí de leitos de UTI no geral e também aí do hospital municipal? Então a gente vem, né, mantendo uma taxa abaixo de 70%, de ocupação na cidade, um pouquinho acima de 70 em leitos de UTI no hospital municipal, mas a gente vem controlando esse número. E um outro dado bastante positivo, né? A gente teve no começo da semana passada, nos hospitais privados, uma pressão bastante grande de casos de internação, então, os hospitais tendo que criar leitos para suprir a demanda dos hospitais privados. Isso deixou a gente bastante preocupado, né? A gente cuida da saúde da cidade como um todo, né? Tanto da saúde pública quanto a suplementar. Então, a gente acompanha os números dos hospitais privados e nos preocupou bastante. Essa semana, a gente já tem notícia de uma redução dessa pressão em cima dos hospitais privados. Também nesta semana, a gente transferiu toda a pediatria na semana passada para o Hospital de Retaguarda e nessa semana a gente abriu os 36 leitos a mais para a Covid no Hospital Municipal. Então a gente ganhou também mais um reforço de leito. Isso dá tranquilidade para os gestores, né, que a gente tem condições de tratar todo mundo que precisa, mas também para os profissionais de saúde, né, de saberem que eles vão ter condições de tratar quem precisar. Isso dá conforto para esses profissionais que estão lidando no dia a dia. E um outro fator importante nesse critério é que a gente tinha, há umas 2 semanas atrás, mais pacientes internados no hospital municipal em UTI do que em enfermaria. Mais ou menos 60% em UTI e 40% em enfermaria. E já desde a semana passada, essa proporção se inverteu e a maior parte dos pacientes estão internados em enfermaria. Isso é muito positivo, é sinal que a gravidade diminuiu um pouco dos pacientes. Então, dá para a gente esperar aí uma diminuição de mortalidade por conta dessa inversão de gravidade aí desses pacientes. Perfeito. Secretário, temos uma participação aqui do Clinton Cunha que pergunta, né? Estes óbitos, falando dos 155 aqui em São José, também são de cidadãos de outras cidades que infelizmente não têm capacidade para amparar os seus munícipes, ou esses 155 são apenas de moradores aqui da cidade? Bom, é uma pergunta importante e é bom que saibam que São José dos Campos, a gente já sabia disso, mas não sabia do tamanho dessa importância, né? Ele é um grande polo de saúde de todo o Vale, Litoral e região serrana. A gente chegou a ver, depois eu parei de fazer essa conta, a ter 64 pacientes com Covid de outras cidades internados em São José dos Campos. Então, tanto na medicina privada quanto na pública, nós somos referência de saúde para a região. Então, isso é um dado bastante importante. No caso da vigilância, né, epidemiológica, a notificação do caso é dada
no município de residência do paciente. Então, quando a gente fala em taxa de ocupação de leitos, a gente contabiliza todos os pacientes internados. Então, é o número de leitos disponíveis e o número de pacientes internados para a gente saber leito vago para internação. E quando a gente fala de caso confirmado e óbito confirmado, aí são dos moradores de São José. Quando um paciente de outra cidade falece aqui num dos nossos hospitais, a notificação do óbito é na cidade de residência do paciente. Perfeito, então explicado aí para o nosso internauta Clinton. E na semana passada a gente chegou a noticiar aqui que o senhor até estava em quarentena aí, porque teve contato com uma pessoa infectada. Como é que o senhor está de saúde? Já está melhor dessa quarentena obrigatória aí? 100%, graças a Deus, não tive nenhum sintoma. A minha família também não teve sintoma. Um parente nosso que testou positivo, quase foi internado, e a gente teve muito contato com essa pessoa, mas também já se recuperou, deve sair do isolamento amanhã ou depois. Perfeito, senhor Danilo Stanzani Júnior, nós agradecemos demais, nós e, é claro, a todos os internautas que nos acompanham aqui, por mais uma vez o senhor se prontificar a vir aqui, conversar conosco e prestar os esclarecimentos procedentes para o que acontece na nossa cidade, que, como o senhor mesmo disse, tem um importantíssimo papel dentro da nossa região. Sabemos que é um momento aí difícil e que o senhor com certeza está trabalhando muito mesmo. Nós agradecemos a sua presença no Abre Aspas desta terça-feira. Um ótimo dia ao senhor e cuide-se também, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com a população, conversar com vocês. Vocês são ferramenta importantíssima para a gente. A população, a gente percebeu numa pesquisa recente que a população confia no poder público de São José dos Campos. Isso é graças à boa comunicação que a gente tem com vocês, da imprensa, e vocês têm com a população. Então, vocês são ferramentas importantíssimas aí nesse combate à pandemia e agradeço muito a oportunidade que eu tenho de falar com a população através de vocês. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Um ótimo dia ao senhor. Obrigado, um abraço.